Falei, tá falado, mais um episódio. Eu tô aqui com o meu amigo Wellington Moreira para a gente falar sobre valor e oportunidade. Falei? Tá falado. É com você, Wellington. Quando, quando entendemos o valor, o segmento funerário, há algum tempo, ele passou por uma mudança muito grande, vários processos de M&A, de compra, de funerárias, né? E aí, Panhosi, ele chegou a me convidar, Rafael, para a gente fazer um evento em São Paulo sobre valor de carteira, sobre o valor de carteira. Quanto é que vale a sua carteira, né? E eu fiz questão de trazer, naquele momento, algumas reflexões que hoje eu quero compartilhar com o nosso ouvinte. Existe um filósofo, eu me perdoe, eu não sei bem pronunciar o nome dele, mas é Esopo, ou Isopo, alguma coisa assim. Esopo. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: não conte os seus pintos antes de saírem da casca, né? Você só sabe aquilo que realmente você tem quando aquilo ali nasce, né? E nós passamos primordialmente aqui no Ceará e nós vimos isso acontecer, esses processos de compra e no que esses processos se tornaram a nível de sucesso ou não, né? E quando nós falamos de valor da tua carteira de plano, quanto é que vale a tua carteira de plano? Todas as compras que nós temos no mercado hoje, ou ela é por múltiplos de faturamento, ou elas é por múltiplos, por exemplo, de EBITDA, ou ela é fluxo de caixa descontado, né? Mas quando nós falamos de uma carteira com a perenidade que tem os planos funerários, nós temos que entender que nós temos algumas nuances que você tem que conhecer. Imagina só, Rafael, que você vende, por exemplo, coco. Cá na nossa linguagem, você vende coco. Você vende coco, você compra por um valor e você oferece aquele coco por um outro valor e ali a diferença você tem um resultado, você tem uma margem. Bota o markup em cima que você deseja. Tem um valor. Se você for dono do coqueiro, você colhe aquele coco e vai vender. Você teve um investimento para comprar o terreno e onde está aquele coqueiro. Plantado, bar, Plantado. etc. Quando você vende um coco, é diferente de você vender, por exemplo, um coqueiro que dá coco. E quando você vende um coqueiro, é diferente de você vender um coqueiro que está em um terreno. Mas se você não conhece o terreno onde você está, você não sabe o que é que vocês têm embaixo do terreno. Por exemplo, vamos supor que esse terreno tenha petróleo. Só para organizar meu pensamento que eu me perdi um pouco. Certo. Para você vender um coco, Você pode comprar o coco. quase ninguém fica pensando nisso, né? Mas para você vender Exato. um coco, você pode comprar o coco, botar um markup, mas alguém para vender aquele coco Teve que possuir um coqueiro em um terreno. Então, o terreno tem um valor, a plantação de coco, meu avô plantava coco. Perfeito. Isso que eu achei interessante. Muito legal. A plantação de coco tem outro valor. Tem um custo para manter esse plantio, vamos dizer assim, nessa cultura. O coco em atacado tem outro valor e o coco em varejo, que é o que a gente compra, tem outro valor. Entendi. Então, o mercado funerário ele se viu nesse cenário. Ele não ia vender somente coco, ele ia vender uma carteira, um potencial de produzir coco, um potencial de produzir planos, por exemplo. Tá, ele ia vender um terreno cheio de coqueiros. Perfeito. Porém, há de se saber que quando você tem esse terreno tem riquezas abaixo dele. Uma carteira de plano funerário... O terreno traz outras possibilidades. Traz outras possibilidades. Uma carteira de planos funerários, ela tem algumas características que há de se conhecer, né? Que características são essas? Primeiro, toda carteira de plano funerário, ela tem duas características. Ela tem um corpo e ela tem influências. Olha só que legal. Eu quero que o ouvinte entenda que quando nós falamos de plano funerário, nós falamos de carteira de plano funerário, nós temos que entender que essa carteira de plano funerário, ela tem um corpo
E essa carteira, ela sofre influências. Ok. O que é um corpo, Wellington? Um corpo tem forma e tem maturidade. Um corpo, ele tem forma e tem maturidade. Um corpo, ele tem habilidades. Um corpo, ele tem anomalias. E um corpo também, ele tem uma perenidade. Isso é um corpo. É um corpo. E eu estou falando uma novidade aqui para a maioria dos ouvintes. Estou falando que uma carteira de plano funerário possui um corpo com forma e maturidade, com habilidades, com anomalias e com perenidade. Quando nós falamos de forma e maturidade, há de se entender que quando você vende um plano, esse plano ele é um contrato que eu tenho com o meu cliente. E esse corpo desse plano, ele tem que ter uma completude informacional. Imagina só que eu tenho um plano que eu não sei a idade do titular, que eu não sei o CPF desse titular, que eu não sei, por exemplo, o telefone desse titular, que eu não sei o grau de parentesco desses dependentes. Eu não tenho uma completude informacional daquele plano. Então, um plano que tem completude informacional é diferente de um plano que não tem completude informacional. Sim. Esse plano, nesse corpo, contrato, eu tenho também um amparo jurídico. Esse plano está regulamentado, o contrato? Sim ou não? Tem contrato? Tem contrato? Pode não ter contrato, pode ter só o carnê. Sim. Não é verdade? Então, olha só como essa carteira e esse plano, ela tem um corpo, ela tem uma característica. Esse plano tem uma característica que ela tem que ser entendida. Eu já entendida. encontrei plano sem contrato e já encontrei plano com contrato sem legalidade. Nenhuma. Ele não tinha valor jurídico. Perfeito. Outro detalhe importante, quando nós falamos de forma e de maturidade. Esse plano, ele é equânime, palavra meio difícil, né? Esse plano, ele é equânime. Exemplo, a tua carteira de planos, ela pode ter o plano A, B e C, por exemplo. Só que meu plano A, eu tenho clientes pagando o plano A de R$27. E eu tenho clientes pagando o mesmo plano A de R$50. Eu tenho outro cliente pagando o mesmo plano A de R$37. Dificílimo de precificar, né? O mesmo benefício. Ele não é equânime. Sim, dificílimo de precificar uma carteira assim. Perfeito. Vou medir pelo menor, vou medir pelo maior, vou medir pela média. E olhe o trabalho que você vai ter para normatizar isso. Por quê? Porque se eu pago, Rafael, R$27 no plano e tu paga 50 para o mesmo benefício, primeiro que eu não estou sendo ético como empresa. Ok? E que você que paga 27 tem um privilégio sobre eu que pago 50. Eu não tenho carteira equânime. Existe um esforço de quem vai comprar, por exemplo, a carteira dessa para normalizar. Ok? Outra coisa importante. Do que é composta a minha carteira? A nível de corpo. Ela é composta de clientes que eu acabei de vender, tem 4 meses de vida, tem 1 mês de vida, tem 10 meses de vida. Qual a idade média da minha carteira? Quantos clientes eu tenho que são novos? Quantos clientes eu tenho que estão em desenvolvimento? Quantos clientes eu tenho que estão maduros? Para nós, da Navegantes, nós temos 3 carteiras aqui. Nós temos uma carteira que nós chamamos de planos novos. Que planos novos são esses? São planos até 1 ano de vida. Tem um risco de perda de contratos. Diferente de uma carteira que está em desenvolvimento. Uma carteira que tem de 1 a 7 anos de vida. É uma carteira que está em desenvolvimento. E um outro tipo de plano é um plano que tem mais do que 7 anos de vida. É uma carteira consolidada. Esse pessoal é consolidado. Por que consolidado? Porque o tempo de vida médio de um contrato que tem mais do que 7 anos é 33 anos em média. Se você for calcular o LT, o lifetime desse contrato. Pois bem, eu tenho também um valor. Esse corpo tem um valor, né? Eu tenho o valor
do meu ticket médio, eu tenho o valor desse plano para manter esse plano, tem um custo para manter esse plano. Como é que eu recebo esse plano? É através de motoboy? Eu recebo esse plano no banco? Eu recebo esse plano na loja? Eu tenho um custo para manter o canal de recebimento daquele plano. Esse plano, esse corpo, ele tem habilidades também. Como é que está o teu fator de crescimento? É uma habilidade. Então, além de ter características, você tem habilidades de crescimento, habilidades de retenção, habilidades de resgate. Esse corpo, ele tem habilidades que devem ser precificadas e devem ser medidas também. Esse corpo, ele tem estabilidade. Como assim? Qual é a tua taxa de adimplência? Sim. É uma coisa importante. Esse corpo, ele tem anomalias. Eu tenho contratos que têm furos. O cara está pagando no banco, pagou janeiro, não pagou fevereiro e pagou março. Esse contrato, ele tem dispensas, ou seja, o cara tem 7 anos de vida, mas eu dispensei aqui, todo ano eu dispenso 5, 7 parcelas desse contrato. Esse contrato tem pendências. Esse contrato, ele tem uma expectativa de longevidade. Qual é a minha expectativa de longevidade? Qual é o meu lifetime com aquele contrato? Eu tenho uma taxa de saintes e eu tenho também uma taxa de crescimento. Tudo isso são habilidades que a minha empresa, a minha carteira, ela possui. Então, quando falamos que essa carteira ela tem essas habilidades e ela tem esse corpo, eu não posso entender que o meu plano ele pode ser vendido, por exemplo, uma carteira igual a outra. Não é. Eu tenho características bem distintas disso. Mas mais do que isso, Rafael, eu queria trazer um conteúdo que você conhece muito bem. São um conteúdo das oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho em uma carteira que podem ser exploradas? Uma das coisas que eu queria acrescentar é que esse corpo, assim como todo corpo, como todo ser, ele tem uma cultura, né? Então, quando você trabalha uma carteira, quando você vende, quando você compra, quando você constrói a carteira, você constrói junto uma cultura dessa carteira. E quando essa carteira ela tem uma cultura de que você é um vetor de oportunidades, tá? Então, o teu cliente espera que você seja um vetor de oportunidades, ele começa a procurar produtos que exigem principalmente um nível de segurança alto, de credibilidade alto, ele começa a procurar em você ou através de você. Primordial material de convalescente, eu acho que a maioria tem, tá? Muletas. Isso é uma oportunidade ou é somente um valor entregue ao cliente? Material de convalescente. Tem gente que entrega como valor, aluguel e cede 2, 3 meses. Tem gente que transforma em negócio e vende. Tá? Vende mesmo e ali passa a ser um outro negócio, ele bota a margem dele abaixo, ele entrega valor para o cliente e tem uma margem de lucro razoável. Médio. Deixa eu só trazer ponto a ponto e eu queria que você acrescentasse, pode ser? Tá. Alguns valores. O primeiro valor que eu queria tratar, que ele não é bem explorado nos planos funerários, é o serviço funerário. Olha o que eu estou falando. O plano funerário tem um valor óbvio que não é explorado. Muitos clientes, muitos donos de empresas funerárias chegam para você e chegam para mim e falam assim: meu plano dá dinheiro, minha funerária não. Sim. Por quê? Porque o plano não é um canal de prospecção para a sua funerária. Existe na sua estratégia, Rafael, existe alguma maneira de direcionar o meu plano funerário para potencializar
a minha funerária, como Ah, dois negócios. sim, mas aí está na origem do produto, tá? A construção do Perfeito. produto. O produto, Perfeito. o plano funerário tem que ser construído com ou sem esse objetivo, tá? Eu tenho um cliente que é a Comemorial, que ela construiu um produto que não é para vender nada. Não, não cabe. Ele tem tudo que o mercado oferece e tudo que ele oferece está no plano. E ele só faz plano, ele não faz serviço Ele faz serviço particular. particular e aí, mas ele não tem sistema de captação. O posicionamento dele é vender o plano completo e atender completo. Então a venda dele particular se torna muito pequena. Deixa eu só acrescentar um dado aqui, Rafael. A Eco Memorial tem uma grande oportunidade com plano para vender serviço funerário, sim. Imagina só quantos clientes a Eco Memorial, por exemplo, uma empresa como a Eco Memorial, nesse projeto de plano, fez, quantos clientes ela pode perder e ser um cliente, por exemplo, como nós falamos na live passada, bem saído e Sim, fazer esse cliente ser prospectado para o serviço funerário, por exemplo. nesse sentido, sim. Eu acho que é a única oportunidade que resta, mas é posicionamento. Ele quer ser um plano completo que não tem o que vender, né? Já minha antiga empregadora, digamos assim, Certo. ela teve durante muitos anos, hoje não, mas ela teve durante muitos anos um plano que ele ia construindo descontos, né, vantagens, X% na Tanato, X% na sala de velório, X%. Ela Perfeito. tem muitos desses planos no mercado ainda, para que o cliente venha com aquela vantagem e ele sobreponha uma compra, e aí até um upgrade para Ou seja, você faz, na Plus One verdade, um Plus. upselling. Ou seja, Isso. você aumenta o valor. O cara vem com plano e eu consigo. Isso, mas eu tenho indicadores, âncoras, iscas que vão trazer ele. Ele sabe que tem o plano e tem 50% no serviço tal. Tem o plano e tem 75% do serviço tal. Existem vários treinamentos hoje no mercado, inclusive existe uma empresa que trabalha muito bem isso, que tem eventos, inclusive, para treinar as Sim. funerárias a poder aumentar esse ticket de serviço de plano também. Que eu acho genial, né? A empresa que você está citando é a Rigon, né? Rigon, perfeito. A Rigon começou ensinando a vender a urna dela, depois ela entendeu que tinha que ensinar a vender serviço, e agora ela faz um evento para que o serviço todo, né, leve a essa excelência. Eu acho fantástico Também eu a gosto muito. forma como ela trabalhou, Perfeito. como ela pensou o negócio. Mas se não tiver na estrutura do teu plano, né? Você precisa se relacionar com a sociedade, se você quiser vender serviço. Então, só para deixar claro aqui para o ouvinte. Entenda, o plano funerário, ele pode alavancar a funerária. Plano, um negócio, funerária, outro negócio. Ele pode alavancar tanto no serviço, por exemplo, tem um cliente aqui de Rafael que ele acabou de citar, que o serviço de plano não tem agregados, o serviço de plano. Mas mesmo essa empresa, ela pode fazer dos clientes saintes prospectos quentes para o negócio funerário, tanto cemiterial como funerário. Ok? Então, Ok. você tem como, do plano, alavancar serviços funerários. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que a carteira ela é um mundo de oportunidades. Como eu digo, quando você se posiciona para o seu cliente como um vetor de oportunidades, você pode oferecer óculos para ele, ser uma oportunidade de comprar. Vamos falar negócio a negócio? Tá. Serviço funerário. Desculpa. Serviço funerário, ok? Ok. Ok, vamos lá. Normalmente, os seguros são tidos, Rafael, como uma ameaça Sim. para os planos funerários. Mas podem ser também oportunidades de negócios. Por exemplo, eu posso, através do plano funerário, agregar mais um item chamado seguro. Você já teve a experiência de vender lâminas de seguro. Nos conte um pouco sobre isso. Não. Quando eu vendia seguro, ele vinha agregado no plano, porque a gente, na verdade, não pode vender seguro, só pode vender seguro quem é corretor, né? Ele Okay. vem agregando valor e ele sobe o ticket médio do plano. Então, aquele plano que entrega seguro, ele entrega mais valor ao cliente, por isso ele pode ser cobrado com mais valor. Isso tinha como estratégia de potencializar e diferenciar o plano, né? Então, assim, o seguro ele é uma oportunidade, ele traz alguns diferenciais muito bacanas, né? Exemplo.
A questão das coberturas mesmo, né? De você ter um valor para a família usar depois do. Até para agregar no serviço funerário. Algumas coisas são seguras, as pessoas não sabem, como cremação, como translados nacionais. Aquilo ali entra como seguro no plano, né? Ele é um seguro que reembolsa a funerária, então eu consigo oferecer algo para o cliente, né? Aquilo está no plano e ele vai me reembolsar, então eu consigo vender com o pagamento certo através de seguro. Os cartões de alimentação, algumas vantagens de manutenção, de PET. Tem muita gente que põe PET como seguro, como cobertura de seguro. Então o seguro ele tem um leque de oportunidades. Então, você falou um outro negócio aqui importantíssimo, tá? Que eu queria trazer. A questão do PET. Tá. A questão do PET. Por quê? Porque eu tenho um plano funerário e eu tenho a oportunidade de trabalhar um outro segmento também, Que é o PET. que é o PET, dentro do seu plano, que é pouco explorado. Sim. Nos fale um pouco sobre essa oportunidade. Eu gosto muito da ideia do PET, porque o plano com o PET deixa a família completa. Né? É um fato que as famílias hoje têm pets e os pets fazem parte da família. Acabou há muito tempo aquela história do cachorro, do gato que vive solto, que vive no quintal, né? Eles são parte da família. Eu acho que o plano que não tem o pet, ele é um plano incompleto. Tá? Ele é um plano incompleto. E eu acho que a gente, até agora, vendeu o pet de uma maneira equivocada, no meu ponto de vista, tá? É a minha opinião. Eu acho que o pet tem que ser vendido como é vendido o humano. Dizer, se seu pet morrer amanhã, como é que você faz? Então, não, você sabe como faz, você vai enterrar numa vala comum, você vai enterrar no seu quintal, você vai jogar no lixo. Então, eu acho que ele tem que ser vendido da mesma forma. A gente chega para vender e pergunta: se sua mãe, sua avó morrer amanhã, você sabe como resolver? E quando vai para o pet, a gente tem um certo pudor, né? E a verdade é essa, né? Você tem 4 filhos, seus sogros, seus pais e seus pets. E se um plano não contempla isso, ele não é completo. Muito bom. Bom, Então, só a nível, para ficar claro para o ouvinte, o que é que nós queremos mostrar aqui? Que um plano é diferente do outro, que uma carteira é diferente da outra, que ela tem um corpo, que ela tem habilidades, que essa carteira ela pode ser melhor explorada. Nós vimos até agora que uma carteira de planos funerários ela pode ser explorada, inclusive com seus saintes, que não geram, por exemplo, caixa imediato, e que você vende a tua carteira, por exemplo, sem esses saintes. Com os saintes, mas você não cobra por eles, aham, porque eles não geram fluxo de caixa. lógico. Porém, esses saintes são uma massa riquíssima de prospecção, tanto para o próprio plano, como também, por exemplo, para outros negócios que você pode agregar. Sim. O plano pode ser um canal, como nós já vimos, para serviços funerários particulares. Um plano pode ser um canal para seguros. Um plano pode ser um canal para pets. Pets. Rafael comentou aqui conosco. E imagina, Rafael, que uma funerária ela não tenha cemitério. Tá. Imagina essa possibilidade. Sua funerária ela não tem cemitério. Porém, você pode agregar valor com o cemitério. Como é que eu posso fazer isso? Você pode contratar, por exemplo, jazigos que são seus e Uhum. você fazer estilo solução total. Estilo solução total. Então você pode não ter cemitério, mas contratar cemitério e embutir isso no teu plano. Eu posso também gerar valor assim. Já fiz isso, mas não gosto dessa solução. Por quê? Vou dizer em que situação eu fiz. Na Bahia, você não consegue vender plano, você precisa vender cemitério. E a gente oferecia um crédito, porque lá se aluga. Se aluga jazigo, tá? Então, ele tinha uma cobertura na época de 2000 e alguma coisa, onde eu dava o dinheiro, ele ia lá, alugava o jazigo, ou podia ir lá alugar o jazigo para ele e cobrir com aquele crédito, tá? Por que que eu não acho uma boa solução? Você está suscetível a uma solução de terceiros, tá? Não, eu discordo. Tá, Deixa eu explicar por quê. ah, Eu tenho um cliente que ele fez um mix de marketing para mim inteligentíssimo.
A demanda regulatória para um cemitério que vai ter sepultamento, por exemplo, ela é muito maior do que a demanda regulatória para você fazer um ossário. Somente o ossário. Ou um columbário, por exemplo. Eu tenho uma demanda menor. Foi o que esse cliente fez. Esse cliente, ele construiu um ossário e um columbário. E contratou um cemitério. Por que eu não vejo risco nisso? Porque quando eu contrato um cemitério, eu tenho um contrato de jazigo. Contratei jazigos perpétuos que são meus. Onde eu posso fazer inumações e exumações. Aquele jazigo que é meu de maneira perpétua, ele pode funcionar, por exemplo, como solução total. Ou seja, aquele corpo que é de um cliente do meu plano pode ser sepultado naquele cemitério, pode ser exumado naquele cemitério e estar em um ossário que, por exemplo, foi contratado pela família. Então, eu tenho solução total. Compreendo. Com o terceiro. É um contrato de fornecedor. Existem okay? 1000 nuances, né? Aqui é um bate-papo. O podcast tem essa natureza, né? Existem 1000 nuances. Mas a principal é isso só é viável até o dia que ele não concorrer com esse cemitério. Ok. Perfeito. Tá? Se o cemitério perceber isso como uma evasão de demanda, é muito provável que ele... A gente tem um exemplo clássico no Ceará de boa relação nesse sentido, que foi o Grupo Nobre, Alvorada. Com o Parque da Saudade, me parece. Né? Com o Parque da Saudade. SBC e Nobre, se eu não me engano, compraram quadras inteiras em parceria. Mas Parque da Saudade não vendia plano. Hoje, quando a Zelo vem vendendo solução total, aquilo gera um impacto de demanda, ela entende que também tem que ter uma solução total, não só a Zelo, Jardim do Éden e outros, né? Mas a Zelo herda essas quadras, olha, né? Para a gente refletir, a Zelo herda essas quadras dentro de uma operação de alguém que agora concorre com ela. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas é muito bom que seja muito bem estudado. Num conceito de maturidade... No curto, médio e longo prazo. Entendi. Eu só discordo, Rafael, mas respeito a sua visão, porque no conceito de maturidade e de negócios corporativos, existe um conceito de gestão de contratos, meu Deus do céu. Então, se por acaso, por exemplo, eu vendo telemedicina, eu estou dependente de um fornecedor. E eu tenho que ter uma gestão com esse contrato. Eu tenho que ter uma gestão de contrato. Tenho que ter uma gestão de riscos também. Então, vai muito da maturidade com que você trata o teu parceiro e os teus riscos também. Tá. Okay? E isso é inerente a qualquer negócio. Eu acho assim, eu citei esse contrato, eu só conheço ele de fora, tá? Não conheço ele por dentro. Perfeito. Não sei qual é a natureza dos acertos. Mas assim, a telemedicina, no meu ponto de vista, é bem diferente porque ela não tem potencial de ser concorrente direto. Um detalhe também que eu gostaria de trazer com relação ao cemitério é que o cemitério, mesmo que você não trabalhe dessa maneira com um terceiro, que você não tem, por exemplo, você pode usar o teu plano para alavancar um novo negócio, que seria um negócio cemiterial. Ponto. Eu acho mais aconselhável. Cada um sabe do seu bolso. Do seu bolso, né? Exatamente. Mas eu acho é uma possibilidade. Se você tem demanda por cemitério, é mais aconselhável. Perfeito. Né? Um outro negócio que você tem experiência com isso, muito interessante, é com relação que o plano pode alavancar clínicas. Sim, isso sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Esse casamento da saúde com o plano funerário, né? Ele chega a ser um casamento um pouco paradoxal e esdrúxulo no primeiro momento, mas ele foi uma grande moeda de sucesso, é uma grande moeda de sucesso em várias esferas, de você ter uma solução em vida, utilizável, imediata, sobre algo que o Brasil é carente, que é a área de saúde, medicina, né? E esses descontos, essas vantagens quebraram o tabu do plano funerário, que é quando ele vira o plano de assistência familiar, é justamente quando ele traz esses benefícios de vida e soma com o plano funerário para virar o plano de assistência familiar. E assim, as clínicas elas não são fáceis de administrar,
né? Existem franquias hoje que ajudam muito nisso, mas assim, uma vez que elas sejam bem administradas e você ter uma percepção de que ela é um complemento do plano, elas são sim rentáveis nas duas pontas. Elas crescem absurdamente a percepção de valor do plano, né? E com esse aumento da percepção de valor, ela gera demanda e ela começa a dar Então, dinheiro. o que é que eu quero deixar claro aqui para o nosso ouvinte? Que quando você tem cartão desconto, por exemplo, no teu negócio, tá? Você oferece uma carteira de descontos, isso é posto como oportunidade de terceiros, de parceiros. Quando você tem um plano e você monta a sua clínica, você consegue direcionar demanda para a receita de um novo negócio que é seu, que é a clínica. Isso. Só que isso pode escalar. Por quê? Porque existe hoje, isso é comum, a possibilidade de você fazer dentro da sua clínica também o cartão desconto. Você pode fazer o cartão de desconto, você pode fazer o laboratório, você pode fazer uma clínica de imagem, você pode fazer odontologia, enfim. É outro negócio que nasce alimentado por uma clientela, por uma carteira que você tem, mas que naturalmente vai descolar. Agora, é outra gestão, existe uma gestão de clínica, uma gestão de cartão saúde, cartão de desconto, que pode ser completamente separado, inclusive. Eu tenho um prospect, acabou de entrar, inclusive, na nossa carteira, que ele tem como know-how gestão de clínicas. Tem como know-how gestão de clínicas. E esse cliente que tem como know-how gestão de clínicas, ele viu uma grande oportunidade ter um plano funerário para fazer justamente prospecção para a clínica. E aí, quando ele entrou, nós orientamos esse cliente a ele não pensar somente em angariar clientes para a clínica, mas fazer um novo negócio, que é o cartão desconto Exato. para a saúde, Ele que hoje separar o plano do cartão. separar, né? E aí o ouvinte pode falar, mas Wellington, como é que o plano pode prospectar para o cartão saúde? Da mesma maneira que o cartão saúde pode prospectar para o teu plano. Exemplo, eu vou dar um conselho e você pode complementar ou até criticar, tá ok, Rafael? Mas imagina só que eu tenho meu plano funerário. E aí eu tenho uma clínica, que eu só entendi a clínica como o plano prospectar clientes para ela. Show de bola? E agora eu vi que existe a oportunidade legal de constituir um novo negócio, onde esse cliente vai pagar, por exemplo, cartão saúde. Esse cliente, ele pode ser prospectado para pagar um cartão saúde que vai ter descontos mais atrativos, Até gratuidade, se for. até gratuidade se for o caso, para a clínica. Show de bola? Pronto, ponto 1. Se por acaso esse cliente de funerária ele é prospectado dentro da carteira para o cartão desconto, ele pode ter um benefício na mensalidade dele, por exemplo, dentro do cartão desconto. E vice-versa. O cartão desconto pode dar também oportunidade lá no plano funerário. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas estratégias de você pegar um plano e fazer dele um outro negócio, que é o cartão saúde, por exemplo. Qual é a grande percepção? É que eles não concorrem. O plano funerário e o cartão saúde não concorrem. Tá? Então, eu acho que esse foi o meu grande aprendizado, porque o público-alvo é diferente. O público-alvo é essencialmente diferente. Eu dizia muito isso Eles nas reuniões. cooperam, eles não competem, mas cooperam. E eu vou explicar por quê. Né? Eu dizia muito isso nas minhas reuniões no cartão saúde. A senhora do plano funerário, ela se preocupa com a morte e quer a saúde como bônus para os filhos, tá? Os filhos não se preocupam com a morte, mas se preocupam que quando essa senhora precisar de saúde, né, vai ser muito caro. E aí eles compram o cartão saúde. Então, quem compra cartão saúde são pessoas de 25 a 40 anos. Quem compra planos funerários são pessoas de 45
a 60, 70, 75 anos. Então, são dois públicos diferentes. A senhora que compra o plano pode testar isso daí. Ela não se preocupa em adoecer, por incrível que pareça. Olha aí que negócio legal. Ela não se preocupa. Você vai ter dificuldade de vender um cartão saúde para uma senhora de idade. Agora, o jovem, ele tem a consciência que quando ela adoece, a consulta é R$300 e quem vai ter que resolver é ele. Então, se ele tiver, inclusive eu fiz o cartão Saúde Melhor Idade, que ele trazia alguns check-ups para idosos, quem comprava era o filho. O titular era o filho e ele botava os pais. Olha aí que dica legal. Cartão Melhor Idade. Isso. Quem Né? comprava Então, era os benefício filhos. maior idade. E onde é que a gente abordava? Abordava em porta de shopping, faculdade, etc. Né? E eu tinha 2 cartões essencialmente que eram o que vendiam mais, que era o Kids, que era para mãe e filho, né? O pai e filho, e o Melhor Idade. Eram os que vendiam mais. Porque eu atacava mães. Qual é a idade que você é mãe de criança pequena? Entre 30, 25 e 40 anos. E você está preocupado com o quê? Você está preocupado em levar seu filho para tomar vacina, para ir para o médico, para ir para o pediatra, etc. E os filhos adultos jovens que se preocupam com os pais. Perfeito. E eu gostaria aqui de fazer um parêntese para você, nosso ouvinte, e trazer uma outra dimensão de negócio para você, tá? Que dimensão é essa? Você, empresário funerário, você tem que se ver como um arquiteto de benefício. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que mesmo que você não tenha clínica, você pode ter uma clínica conveniada e você não somente oferece uma carteira de clientes para essa clínica, mas você pode formatar junto com essa clínica, por exemplo, uma ideia genial como essa que Rafael trouxe. Como é o nome do programa que tu fez lá? Do Cartão Melhor Idade e Você pode ter um levava o pacote nome da melhor Kids. idade. Você pode ter Isso. um pacote da melhor idade que é feito com um determinado parceiro seu que Isso. tem um valor. Isso. Você... Tinha consultas com geriatra, Ok. um check-up anual. Tinha um... Então, observe, você como arquiteto de oportunidade, você pode formatar um programa dentro do teu parceiro para os teus clientes. Que isso vai ser excelente para o teu parceiro e vai ser excelente para o teu cliente. É só uma dimensão aqui que eu gostaria de trazer. Uma das dimensões. muitas, né? Das muitas, né? Você abrir sua carteira para alguém vir oferecer a oportunidade, também é uma forma de você testar aquele consumo dentro da tua carteira. Perfeito. Eu digo muitas vezes pro cara, antes de você abrir uma ótica, chama um parceiro de ótica e faz um atendimento, faz 2, faz 3, não sei. Tua carteira vai. Um outro negócio que você acabou de trazer é a ótica. Né? Ótica é muito, mas muito explorado por muitas funerárias. Aqui no Nordeste é comum demais uma funerária ter a funerária, não ter clínica e ter ótica. Que é mais barato e você tem um valor agregado muito grande. Muito grande no, saúde, no próprio negócio. E é necessário a saúde. Nós dois estamos de óculos aqui. Perfeito. São os dois clientes em potencial muito rapidamente. E é isso que eu digo. Você pode testar a tua carteira, né? Rafael, você como diretor comercial, quando fala de ótica, existe muita estratégia dos vendedores vender o atendimento, por exemplo. Sim, como benefício e agregar o plano. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já trabalhou isso, por exemplo. Você trabalhou numa empresa que tinha ótica e eu trago todos os benefícios de vida, eu trago no fechamento. E eu trago sempre no fechamento. É só no fechamento que você traz e não na abertura do negócio. Não na abertura do negócio. Por quê? Porque ele precisa comprar o plano. Você me falou, você gravou uma dica e estratégia sobre isso. Queria que você falasse sobre isso. Porque ele precisa comprar o plano, né? Porque o plano é vitalício. E o benefício ele é temporário, ele é eventual. Então o plano é para sempre. Então vendo primeiro o que é para sempre, o que é duradouro. E aí agora, para você fechar agora, eu vou te botar numa consulta do oculista, que é na próxima quarta-feira, e você já vai ter 40% de desconto. Muito show. Se você pagando a adesão hoje, eu já te ponho nessa próxima consulta. Então eu trago como um benefício de fechamento, não como uma essência do produto. Aí ela vai dizer assim, esse é o direito, hoje está dando 40%, amanhã pode não dar, amanhã pode ser outra vantagem, a gente está sempre atrás de vantagens, né, para os nossos clientes. Então eu trabalho sempre uma cultura de ser um hub
de vantagens para o cliente. Então, sempre procure saber quais são as vantagens que nós estamos trazendo agora, porque a gente está sempre prospectando vantagens para nossos clientes. Então, olha só o que é que a tua carteira pode oferecer de negócio, né? Normalmente você fica muito focado somente no plano, Sim. reclamando que a funerária não dá dinheiro, quando na verdade não dá, porque não está sendo explorado o plano corretamente, que deve ser a ponta de lança, não é verdade? Você tem a questão de clínica, a questão de ótica, a questão de cemitério, a questão de seguros, a questão de potencializar serviços funerários. Você tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, benefícios sociais. Um exemplo simples. Eu conheci uma das empresas de Rafael, Sim. que é a Ágil. Que é a Ágil, né? Nós temos uma parceria, inclusive, com eles. O que acontece? Imagina só que você tem um cliente, e esse cliente completou 60 anos de idade. 65 anos de idade. Esse cliente tem direito a um benefício social. Talvez tenha direito a um benefício social. Imagina agora você que tem essa informação, que esse cliente completou 65 anos de idade, ele normalmente não sabe disso e ele recebe uma ligação por causa da sua empresa informando a ele que ele tem direito, por exemplo, a um salário mínimo por mês. Salário mínimo por mês. A um salário mínimo por mês. E que você pode ser canal facilitador desse processo. Olha que valor. Ele vai guardar pro resto da vida e você aposentou ele. A verdade é essa, né, velho? Isso vai ficar gravado. Exato. Isso vai ficar. E eu gosto também, eu trago muito valor de quando tem o falecimento. A família tá perdida, a renda tá rompida ali, e ela vai procurar um advogado, vai procurar o INSS, vai se perder na burocracia 2, 3, 4 meses para poder dar entrada, chateação ali atrás. Não sabe como fazer. E você diz assim, quando sair sua certidão de óbito, uma pessoa vai ligar para você e a gente vai dar entrada na sua pensão por morte. Caso tenha direito, lógico. Né? Então disse assim, a funerária resolveu tudo, resolveu até a minha pensão. Esse episódio, senhores, ele teve, do podcast Falei Tá Falado, ele teve um grande objetivo. E que objetivo é esse? É fazer você entender, se já não sabia, Sim. Né? Se já não sabia, que o seu plano funerário, a sua carteira de plano funerário, ela não é somente o plano. Esse plano, ele tem, como nós falamos, um corpo e ele tem habilidades. Primeira coisa que você tem que entender. E que existe um mar de oportunidades que você pode explorar. Existem outras oportunidades também. Mas a gente citou algumas, é isso que eu ia dizer. Por exemplo, deixa eu citar algumas oportunidades aqui. Existe, normalmente, as grandes empresas, quando compram a sua carteira, elas compram sim com eficiência operacional. Exemplo, ela tem um cemitério, compra a tua carteira de planos e vai já trabalhar o plano para o cemitério. Exemplo, eficiência operacional. Eu tenho já uma empresa que já tem uma operação naquela localidade, eu comprei a tua empresa, eu vou economizar nessa empresa, menino custo, eu vou ter um ganho melhor do que você. Então, eu posso comprar porque eu tenho mais poder de punch e eu ganho eficiência operacional. Mas o comum é, por exemplo, comprar a tua carteira e securitizar ela. Tem um conhecimento maior. Tem um conhecimento maior aqui. O que é isso? Eu pego a carteira que eu comprei e eu vendo ela e securitizo ela. O que eu quero dizer isso? Que eu vendo os contratos e continuo com a operação. Ok? Então, eu posso também ganhar em cima disso. No lugar de esperar 2, 3, 4, 5 anos, eu posso pegar esse contrato e dizer, olha, eu vendo aqui para uma securitizadora e esse dinheiro ele pode cair todo agora, nesse momento. Então, tem muitas oportunidades que se pode fazer com a tua carteira de planos funerários. Algumas exploradas por você. Tá ok? Bom, com isso eu gostaria de pedir a Rafael para fazer o fechamento em cima de oportunidades, Rafael, de carteiras de plano funerário
palavras finais aí, como conselhos para o nosso ouvinte. Eu trago sempre como conselho de oportunidades dentro da carteira. Primeiro, escutar o cliente, escutar a equipe. O cliente te dá sinais, ele te traz necessidades. A gente não falou aqui de empréstimo consignado, a gente não falou aqui de cartão de crédito, a gente não falou aqui de recebimento bancário, a gente não falou aqui de banco 24 horas, enfim. Um mundo de oportunidades, cada região, cada um sabe, né? E quem vai te sinalizar melhor nesse sentido é teu cliente, teu funcionário. Então, assim, esteja com a mente aberta, esteja com as orelhas em pé, né? Para oportunidades, que uma carteira gera muitas, muitas oportunidades. Eu gostaria de falar aqui de 3 pontos finais. Três observações finais. Primeiro, quando você tem uma carteira de plano funerário, essa carteira de planos funerários, ela não é somente, de maneira nenhuma, ela não é somente, e ela não pode ser remunerada somente com a tua capacidade de gerar negócios. Você tendo que obrigatoriamente fazer uma ótica, você tendo que obrigatoriamente fazer uma clínica, você tendo que obrigatoriamente fazer uma fintech. Você não precisa. Você não tem essa expertise, você tem medo de investir em outro negócio, você não precisa. Mas você pode ter parcerias especializadas, a exemplo de uma Ágil da vida, sim, que traz já esse conhecimento e que você pode ter uma rentabilidade associada, por exemplo, a um serviço especializado. Tá ok? Você pode contratar isso. Isso com ótica, isso com DPVAT, isso com clínica. Clínica, cartão de saúde, existem franquias, né? Então, você pode fazer várias parcerias onde você pode remunerar melhor a sua carteira, não obrigatoriamente você mesmo investindo, se você quiser. Tá ok? Então, era isso que eu queria trazer, Rafael, de pronto, para o nosso ouvinte. E gostaria de agradecer mais uma vez a parceria aí contigo. Eu que agradeço. E é isso. Falei. Tá falado.